Nessa aula eu preparei 44 exercícios resolvidos de potenciação ou potência, como as pessoas costumam carinhosamente chamar esse conteúdo, ok? Eu vou explorar através desses 44 exercícios as 6 propriedades que envolvem esse assunto, esse tema. Vamos lá então para o primeiro bloco aí da nossa aula de potenciação, beleza? Antes de resolver com você esses 8 exercícios que eu separei, vou falar rapidamente sobre a definição de potenciação, ou potência, muita gente chama de potência, né? Eu tenho um cara A que é normalmente real, um número real, beleza? Normalmente não, ele é um número real, e tem um N que é um número natural, beleza? Esse A aqui nós chamamos de base, legal. E esse N nós chamamos de expoente. Eu tenho uma base elevada a um expoente. O que significa de fato? Uma base elevada a um expoente, uma base A elevada a um expoente N, significa que esse A vai ser multiplicado por ele mesmo, ou seja, a base vai ser multiplicada por ela mesma, N vezes, certo? Então, por exemplo, se essa base aqui for 2 e aqui for um 3, eu vou pegar 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, certo? Esse N aqui me diz quantas vezes essa base vai aparecer sendo multiplicada por ela mesma. Essa é a ideia. Bacana? E na definição, duas ideias aqui são fundamentais. Primeiro, se o meu expoente é zero, qualquer base, desde que essa base não seja zero, não pode ser zero, certo? Desde que essa base não seja zero, qualquer base, qualquer número que você imaginar, não pode ser zero simplesmente, o resto pode ser qualquer um que você pode pensar, elevado a zero vai dar sempre 1. Isso você não pode esquecer, beleza? E segunda informação decorrente da definição é a seguinte: qualquer base elevado a 1 é a própria base, beleza? Qualquer base elevada a 1 é a própria base. Agora nós vamos resolver os nossos 8 exercícios que eu separei. Olha aqui, 3 elevado a 0, uma base elevada a 0. Nós sabemos, decorrente da definição, que uma base elevada a 0 vai ser sempre 1, ou sempre dará resultado igual a 1, beleza? Isso aqui já está resolvido. Legal. Mesma ideia, peraí, mas aqui a base era positiva, agora a base é negativa. Todo esse menos 2 está elevado a 0. Quanto que é o resultado dessa potência? 1 também. Beleza? Então meu resultado aqui também para essa situação é igual a 1. Bacana! Então, qualquer base, desde que essa base não seja 0, elevado a 0, independente se essa base é positiva ou negativa, sempre vai dar como resultado para essa potência o valor igual a 1. Beleza? 5 elevado a 1. Vou usar a segunda definição decorrente, ou segunda ideia decorrente da definição, né? Qualquer base elevada a 1 é o próprio cara que está na base. Então 5 elevado a 1 vai dar o próprio 5. Olha aqui uma fração, ó. 1 sobre 7 elevado a 1 é o próprio 1 sobre 7, ou seja, é a própria base. Ó. Qualquer base elevada a 1 é a própria base. Qualquer base elevada a 1 é a própria base, aqui a base é 5. Qualquer base elevada a 1 é a própria base, aqui a base é um número fracionário, uma fração. É 1 sobre 7 como resultado. Beleza? Legal. 4 elevado a 3. Aí eu vou usar essa ideia decorrente da definição. A definição me fala o seguinte: o que é uma potência? É uma base elevada a um expoente. E a base vai ser multiplicada por ela mesma quantas vezes? N vezes. Legal. Vamos usar essa ideia. Se eu tenho 4 ao cubo, isso é 4 vezes 4 vezes 4. Você vai ver que o 4 apareceu 3 vezes. Por quê? Porque o meu expoente é 3. O meu expoente sendo 3 me diz o seguinte: essa base tem que aparecer sendo multiplicada por ela mesma 3 vezes. É o que você vê. O 4 apareceu 3 vezes. Legal? Você vai fazer essa conta. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 resulta em 64. Beleza, fechamos. 4 ao cubo, 64. Bacana. Mesma ideia agora envolvendo um cara negativo. Legal? Só que essa base, que é menos 2, é um número negativo, menos 2, está elevado a 4. Então eu vou representar o menos 2 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E eu não posso esquecer de colocar parênteses para não misturar os sinais. Legal? Eu não posso simplesmente esquecer o parênteses aqui e deixar uma multiplicação junto com uma subtração. Não vai rolar. Então, para indicar de uma maneira bem separável isso aqui, inclusive visualmente, para você não errar essa conta,
você vai colocar sempre esse número negativo entre parênteses, para você não errar. Ó, negativo, 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 negativo. A gente sabe que todo negativo elevado a expoente par vai ser sempre positivo, beleza? Porque, ó, menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos resulta em mais novamente, ou seja, um cara positivo aqui no final. 2 vezes 2 dá 4. Agora esqueci o sinal, estou só olhando para o número em si, sem o sinal, só para o módulo desse número. 2 vezes 2 dá 4, legal. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 resulta em 16 como resultado final de menos 2 elevado a 4. Percebeu? Um cara negativo elevado a um expoente par me dá um valor o quê? Positivo. Não posso esquecer disso. Beleza? Mesma ideia aqui, ó. Eu tenho 1/3 multiplicado por 1/3. Beleza? Multiplicado por 1/3. Multiplicado por 1/3, multiplicado por 1/3. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Legal? E aí como é que eu resolvo essa conta? Multiplicação dos numeradores, caras que estão em cima. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 resulta em 1. Legal. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3, você pode fazer essa conta com calma, você não vai errar. É 243. Beleza, ó, uma fração elevado a um expoente, que no caso é 5, fez com que a minha base, que é essa fração, aparecesse quantas vezes? 5 vezes. E o resultado final é essa outra fração. Fração irredutível você não faz absolutamente mais nada, beleza? Legal. Último exemplo desse bloco, eu tenho menos 2/5. Opa, se o cara é negativo, eu não vou me esquecer de colocar esse cara entre parênteses. Legal? Tá, e aí? E aí que esse cara aparece 2 vezes, ó. Menos 2/5, menos 2/5. Beleza. Ó, negativo com negativo. Nós já sabemos desse exemplo daqui de cima que um cara negativo elevado a um expoente par dá sempre positivo. Esse cara é negativo, esse expoente é par, 2 é par. Então o resultado aqui vai ser um cara positivo. Legal, não vou me preocupar com o sinal. O sinal já é positivo. Beleza. 2 vezes 2 resulta em 4. 5 vezes 5 resulta em 25. Não tem mais o que fazer. Fração irredutível, não tem mais como simplificar. Beleza? Aliás, não tem como simplificar mesmo. 4/25 é o resultado final. Esses 8 exercícios dizem respeito à definição de potenciação, que é essa aqui. É uma base, aqui nós estamos falando sobre isso, é uma base elevada a um expoente. E essa base vai aparecer quantas vezes? Essa base vai aparecer N vezes. Então, se o expoente aqui for 5, esse cara vai aparecer 5 vezes, ou a base vai aparecer 5 vezes. Se esse cara for 3, a base vai aparecer 3 vezes. Legal? E decorrente dessa definição, nós temos que todo cara elevado a 0 vai dar 1. 2 exemplos estão aqui. Todo cara elevado a 1 vai ser exatamente igual a ele mesmo. 2 outros exemplos estão de cá. Vamos para o segundo bloco. Agora nós vamos falar sobre propriedades de potenciação, beleza? Vem aí a tal da P1, propriedade 1, beleza? Vamos lá, agora que a gente já viu a definição de potenciação no bloco anterior, nós vamos ver as propriedades. Eu vou chamar de P1 essa propriedade que você está vendo aqui, legal? Eu tenho uma base, lembra aqui, ó, embaixo é base, em cima expoente, beleza? Eu tenho uma base A, ela está aqui nessa potência, ela está aqui nessa potência, é a mesma base, não posso esquecer disso, não pode ser base diferente, tá? É a mesma base e eu tenho expoentes diferentes. Eu vou chamar M de macaco e vou chamar N de navio, para diferenciar M e N, que tem uma sonoridade muito parecida uma com a outra, ok? Então o que eu faço nesse caso da P1? Eu conservo a base, provavelmente você já deve ter ouvido isso, essa ideia de conserva a base. Lembra lá? A base é o que está embaixo. Conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Você vai perceber que na matemática inteira, as operações de multiplicação e adição são as operações, né, de multiplicação e adição, são operações que andam juntas a matemática inteira. Pode perceber. Aqui no ensino fundamental, nesse assunto que é potenciação, no ensino médio a mesma coisa, no ensino superior também. Sempre o que? Multiplicação e adição andam juntas, ok? São propriedades, são operações irmãs, beleza?
Então aqui a ideia qual é? Legal, tem a mesma base, tem expoentes diferentes, conserva a base e eu vou somar macacos com navios. Vai ficar macacos mais navios do lado de lá, beleza? Trouxe para você 6 situações aqui para a gente poder pensar. Ó. Nessa situação aqui, ó, a base é igual. Aqui é A também. Conserva a base, que é o que está me dizendo essa propriedade. Soma os expoentes. Isso aqui é macaco, beleza? Isso aqui é navio. Então eu vou somar macacos com navios. 2 elevado a 3 mais 4 dá 2 elevado a 7. Não vou fazer a conta porque não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é simplesmente entender como que essa P1, que é a propriedade 1, funciona. Deu 2 elevado a 7, independente do resultado disso aqui, tá? Você pode deixar na forma de potência. Nesse caso aqui até daria para resolver. 2 elevado a 7 não é um valor muito grande. 64 vezes 2, 128. Se eu não errei as contas, é 128. Beleza? É isso mesmo. 8 vezes 8, 64, 64 vezes 2, 128. Isso aqui dá 128. Beleza. Mas eu posso deixar indicado na forma de potência. Vai que você encontra um valor muito grande, por exemplo, 15 elevado a 7. Você não resolveria essa conta. Você deixaria a potência indicada do jeito que está. Beleza? Nesse caso até dá para resolver. Beleza, segunda situação, o que aconteceu de diferente? Poxa, a base é a mesma, ó, 5, fechou. O que eu tenho que fazer com os expoentes? Somar, isso aqui é macaco, isso aqui é navio. Só que na hora que eu somar, tem um valor negativo aqui, ó. Fica 7, que é o primeiro, que é o cara que está fazendo papel de macaco, somado com o cara que está fazendo papel de navio. O cara que está fazendo papel de navio é menos 4. Então isso é 5 elevado, aí eu faço a conta, 7. Menos 4 dá 3. Essa conta aqui também é tranquila de fazer. É 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes. Nós aprendemos isso no bloco anterior, né? Na hora que você resolve essa conta, você chega em 125 como valor final. Beleza? Legal. E aí vamos seguindo em frente, ó. 6. Legal? Aqui é a base, ela aparece novamente aqui. Esse cara faz papel de macaco, esse cara faz papel de navio. Então vou ficar com 6 elevado a 5 menos 8. Conservei a base, somei os expoentes, ó, 5 mais menos 8. Aliás, até dá para fazer essa passagem para ficar melhor de ser entendida. Que passagem? Vamos lá. Vou somar os expoentes, ó, 5 mais, só que esse expoente é negativo. Não posso deixar dois sinais juntos, coloco parênteses. Isso aqui vai ser o quê? 6, 5... mais com menos dá menos, beleza. Resulta em 6 elevado, 5 menos 8 dá menos 3. Eu vou deixar a potência indicada dessa forma, porque nesse caso nós vamos precisar de uma outra propriedade, que na verdade é a última propriedade que nós vamos ver nessa aula de potenciação, ok? Então eu vou deixar indicado 6 elevado a menos 3, não vou fazer essa conta. Beleza. E aqui, olha lá quem está fazendo papel de base. 2 terços, aqui 2 terços. Então, eu vou conservar a minha base. Beleza, mas a minha base é uma fração. Então, eu coloco parênteses aqui para indicar que todo mundo está elevado ao resultado que eu vou obter somando macacos com navios. O macaco está de cá, o navio está de cá. Vou somar os dois. Quem está fazendo papel de macaco? 3. Beleza. Quem está fazendo papel de navio? 2. Legal. Isso vai ser 2 sobre 3. Beleza. 3 mais 2 me dá 5. Nesse caso eu também não vou fazer a conta, vai dar uma conta grande. Vai dar 32 sobre 243. Ok? Mas se você quiser fazer essa conta não tem problema. Isso aqui vai ser 32 sobre 243. Como que eu cheguei nesse resultado? Usando uma propriedade que vem num bloco adiante nessa aula. Legal? Como eu poderia usar uma outra propriedade aqui também para chegar num determinado valor, só que eu dependo de uma propriedade que ainda vai vir no bloco posterior. Beleza? Mas se quiser fazer essa conta, 32 sobre 243. 32. 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 5 vezes. 3 à quinta. 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. 243. Ok? Se quiser saber o valor, tá aí. Legal. E agora aqui, ó. Menos 3, menos 3. Beleza, mesma base, ó. Menos 3 é um cara negativo, então eu vou usar parênteses. Legal. E vou somar os expoentes. Isso aqui é macaco, isso aqui é navio. 5 mais 2, ou seja, menos 3 elevado a
7. Essa conta aqui é uma conta indigesta de ser feita, ok? Não recomendo. Menos 3 elevado a 7, o que é? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 7 vezes. Deixa só indicada a potência, não precisa fazer a conta, igual eu fiz aqui, ó. Beleza? Legal, e aí vem aquela pergunta, tá, mas se por acaso eu tiver mais de uma potência, olha aqui, uma potência, duas potências, três potências, quatro potências, todas elas com a mesma base, que é B, B de base. Beleza? Pode ser um número qualquer, escolhe um número aí da sua preferência, não tem problema. O raciocínio não mudou, porque aqui eu tinha duas potências, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro potências, né? O raciocínio não mudou, conservo a base, somo os expoentes, ó, menos 2 é o primeiro deles, mais, eu vou indicar aqui ó, com parênteses, mais e menos 1, mais 4 que é positivo, mais 2 que é positivo, ok? Você vai fazer essa conta, você vai chegar no seguinte, menos 2, mais com menos dá menos, 4 mais 2, 6. Então já adiantei um pouco as minhas contas. Então B elevado a menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 6 me dá 3. Pode fazer essa conta com calma. Percebeu? Então o que aconteceu aqui? Eu não tenho duas potências igual está na propriedade. Eu tenho mais de duas potências. Eu tenho uma, duas, três, quatro potências. A ideia é a mesma. Conserva a base, soma todas as potências. Você chega em B elevado ao cubo, que é o valor indicado. O resultado também é uma potência. Como aqui o resultado é uma potência, como aqui o resultado é uma potência, eu não desenvolvi. Beleza? É isso. Então espero que você tenha curtido esse segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco, conhecer a P2. Né? São 6 propriedades. Bacana? Vamos lá, pessoal. Terceiro bloco da nossa aula aí, trazendo a P2, ou propriedade 2. Legal? Lembrando que eu estou trabalhando com potências. O que eu tenho aqui embaixo, entre aspas, é minha base. O que eu tenho aqui na parte de cima eu chamo de expoente. Legal? Então a minha P2 diz o seguinte, se eu tiver um A elevado a macaco dividido por um A elevado a navio, o que eu vou fazer? Desde que esse A aqui que você está vendo não seja zero, não pode ser zero. Lembra lá que não pode ter zero no denominador? É isso, então esse A aqui não pode ser zero. Desde que isso aconteça, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, então tem que ser a mesma base, que é a A. Vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Vou subtrair macacos e navios, beleza? Lembra lá que eu tinha te falado na P1 que a adição e a multiplicação são operações na matemática que andam juntas a matemática inteira? Legal. Aqui, a divisão e a subtração são operações irmãs e sempre andam juntas na matemática inteira. Pode observar isso. Ensino fundamental, médio e superior, beleza? É isso. Então vou conservar a base e subtrair macacos com navios. Olha esses 6 exemplos que eu trouxe para você, legal? Aqui a minha base é o A, é o 3, né? Então vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Macaco é 8, navio é 6, beleza? Dá uma olhada na propriedade de novo, que é P2. Conservei a base, que é o A, e vou subtrair macacos com navios. Então vou ficar com 8 menos 6, beleza? Isso é 3, 8 menos 6 é 2, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, resultado final 9, beleza? Essa é a situação. Olha para essa outra aqui, tem uma pequena variação em relação à de cima, porque eu tenho um cara negativo aqui no expoente, mas a ideia não mudou. Conserva a base e subtraio macacos com navios. Conservei a base, que é 6. Vou subtrair macaco, 3, menos navio, só que navio é negativo. Ó. Então eu vou botar um parênteses aqui para separar o sinal. De onde veio esse menos? Veio da própria propriedade, que é o P2. E esse outro menos 2? Esse outro menos 2 é o expoente que eu tenho aqui embaixo. Ó. Aqui é menos 2, aqui é 3. Legal? O que resulta daí? Conserva a base e aí vou fazer essa conta. Ó. Menos com menos dá mais. 3 mais 2... Beleza, resulta em 6 elevado a 5. Não vou fazer essa conta porque é um valor muito grande, não nos ajuda em absolutamente nada. Simplesmente deu essa potência. O resultado da divisão dessa potência por essa outra potência me dá 6 elevado a 5. Bacana? Próximo passo aqui, conserva a base. 7. Subtrai os expoentes. Macaco é 5, menos navio é 7. Beleza? Isso resulta em 7.
5 menos 7 dá menos 2, legal. Eu vou deixar indicado dessa maneira. Por que eu vou deixar indicado dessa maneira? Porque nós não conhecemos ainda a tal da P6, que é a última propriedade que me permite calcular coisas desse tipo. Uma base elevada a um expoente, lembra que expoente é a parte de cima, negativa. Não tenho condições de resolver isso agora, não tenho ferramentas, mas daqui a pouco nós vamos obter essas ferramentas, tá bom? Tudo a seu tempo. Legal, aqui a minha base é 10, você percebe que tem 10 na potência de cima, 10 na potência de baixo. O que eu vou fazer com os expoentes? Macaco é menos 4, beleza. E navio? Menos 6. Olha o cuidado aqui com o sinal, beleza? 10 elevado a menos 4 veio de macaco, menos, o menos veio da propriedade, que é a P2, legal, ou menos 6 é o expoente que está aqui embaixo. Então tem que tomar um cuidado tremendo para não errar a conta aqui. 10 elevado a menos 4, menos com menos vai dar mais, beleza. Isso aqui resulta em 10, beleza, elevado menos 4 mais 2, vai fazer as contas, dá 2. Aqui eu posso resolver, está tranquilo de resolver aqui. O 10 elevado ao quadrado nada mais é do que o 10 vezes 10, ou seja, 100 como resultado final da divisão entre essas duas potências, beleza? Vamos pensar isso aqui agora, que aparentemente é até mais simples do que a de cima. Conserva a base, 10. Subtrai os expoentes, macaco está aqui, navio está de cá. Então macaco menos, navio menos 4. Não posso deixar sinal junto. Então por isso que eu coloco parênteses, por isso que eu coloquei parênteses aqui em cima, por isso que eu coloquei parênteses aqui também. Para não deixar dois sinais ou duas operações juntas, legal? 10 elevado, 2, e aí eu vou fazer essa conta, menos com menos, dá mais 4, beleza. Isso é o quê? Então 10 elevado, 2 mais 4 dá 6. Posso deixar indicado, 10 elevado a 6, porque dá um valor muito grande, não tem sentido resolver essa conta. Aqui o expoente é 2, beleza, 100, tá fácil de resolver. Agora aqui o expoente é 6, então vou ficar 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes? Não, esquece, não nos ajuda em nada. Beleza? Agora vamos resolver essa última aqui, ó. Qual que é a novidade dessa última? A novidade é que a minha base é uma fração, ó. O que eu vou fazer? Conservo a base, não é porque ela é fração que você vai pensar ou avaliar de uma maneira diferente. Né? É uma base, é uma mesma base. 3/5 aparece em cima no meu numerador e ele aparece embaixo também no meu denominador. Quem é macaco aqui na situação? Menos 2. Menos, de onde vem esse menos? Vem aqui da propriedade P2, não se esqueça. E o expoente embaixo, ou seja, quem está fazendo papel de navio? Menos 4. Vou colocar parênteses para não misturar sinais, beleza? Opa, não é aqui o sinal de igual, né? Bacana, isso dá o quê? 3 sobre 5, legal, menos 2, ok? Menos com menos dá mais, fechou. Isso me dá 3 sobre 5, ok? Menos 2 mais 4 me dá 2 positivo. E aí eu penso, cara, compensa resolver essa potência? Compensa. Compensa porque está elevado a 2, um valor pequeno. Essa aqui não compensa, porque meu expoente é 6, né? 10 vezes 10, 6 vezes, fria. Então o que é 3 sobre 5 elevado ao quadrado? É 3 sobre 5 vezes ele mesmo. Ou seja, esse cara vai aparecer quantas vezes? 2 vezes, porque meu expoente é 2. Bacana. 3 vezes 3, ou seja, numerador vezes numerador, 9. 5 vezes 5, denominador vezes denominador. No caso, deu 25. 9 sobre 25 é a fração que resulta da divisão entre essa potência com base fracionária e essa outra potência com a mesma base fracionária, beleza? Terceiro bloco já era, espero que você esteja gostando. P2 já foi, vamos ver o que aparece aí para tal da P3, ou propriedade 3 relacionada à potenciação. Olha aí nosso quarto bloco trazendo 7 exercícios, beleza, da nossa P3. O que diz a P3? Diz o seguinte: se eu tiver uma base multiplicado por outra base, e aqui entende que essas duas bases são diferentes, por isso que aqui é A, por isso que aqui é B, para indicar essa ideia de que são bases diferentes, beleza? Produto de duas bases elevado a n de navio, eu vou fazer uma espécie de distribuição. Esse n vai ser distribuído para o B e esse n vai ser distribuído para o A. Vou ficar com o quê? Essa base elevada ao expoente, está aqui.
me dá uma potência, A elevado a N. Essa outra base, que é B, elevado ao mesmo expoente, me dá essa outra potência, que é B elevado a N. Lembrando, né, pessoal, que quando eu considero A elevado a N, tudo isso junto, né, o N é só o expoente, beleza? O A é só a base, mas tudo junto eu chamo de potência, por isso o nome potenciação, beleza? Legal, voltando a P3, um cara multiplicado por outro elevado a N, é como se eu distribuísse, fizesse uma distributiva desse expoente para a primeira base, que é A, fica A elevado a N, e para a segunda base, que é B, fica como resultado B elevado a N, beleza? Legal, e aí? O que resulta disso? Resulta o seguinte: 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Poxa, é a primeira base elevado ao meu N de navio, que é 2, multiplicado. Segunda base, que é 3, elevado a esse mesmo expoente, que é 2. Fechou? 2 elevado a 4, elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9. Pode fazer essa conta com calma. Eu vou ficar com 4 vezes 9, isso resulta em 36 como resultado final disso aqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Aí você pode pensar o seguinte, né? Pode aparecer aí a ideia de falar, cara, se eu pegar 2 vezes 3, vai dar 6. 6 ao quadrado dá os mesmos 36, legal? Então se você sentir mais facilidade nessa ideia, beleza. Aqui dá para fazer porque são duas bases numéricas, né? Aqui já não dá para fazer, uma base numérica, a outra é literal, tem letra. Aqui só tem letra, aqui só tem número. Bacana. Beleza. Mesma ideia para cá, né? Se você quiser fazer 5 vezes 3 dá 15, quiser fazer 15 ao quadrado, você já chega no resultado final. Mas a ideia aqui é desenvolver a minha P3. Beleza. Primeira base, 5 elevado ao expoente. Meu N aqui vale 2. Bacana. Segunda base, 3 elevado ao meu expoente. Mesmo expoente, é 2. Eu fiz uma espécie de distributiva com esse 2. Ele virou expoente do 3 e virou expoente do 5. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Resulta daqui o resultado 225. 225 é 15 ao quadrado. Ou, resolvendo usando a propriedade P3, é 225 também, né? 9 vezes 25. Beleza. E agora o que mudou aqui? Eu tenho fração. Beleza? Minha primeira fração, 1 sobre 2, tem que estar elevado a esse expoente, 3, tá, mas é fração, para indicar que é todo mundo que está elevado a expoente, eu tenho que botar entre parênteses, legal? Vezes 1/3, que é a minha segunda fração, ou minha segunda base nessa situação, beleza? Para indicar que todo 1/3, que a fração inteira está elevada a 3, eu coloco esse parênteses que você vê, você não pode esquecer disso. Bacana? Isso me dá o seguinte... nós vamos aprender uma outra propriedade, ok? Eu vou deixar isso aqui em vermelho, indicado, em stand-by. Por quê? Porque nós dependemos não da P3, mas da P4 que está por vir para resolver isso aqui. Deixa indicado, deixa em stand-by. No próximo bloco eu vou apagar tudo, preencher a P4 de lá e você vai ver que isso aqui vai estar intacto do mesmo jeito, que eu vou precisar da P4 para resolver isso aqui. Deixa quieto, bacana? Seguindo aqui. Aliás, antes de seguir aqui, vamos resolver esse aqui que está mais simples, ó. Vamos resolver isso aqui. 3x², isso é 3 elevado à quarta vezes x elevado à quarta. Minha primeira base, quem está fazendo papel de A? O 3. Quem está fazendo papel de B? O x. Legal? Cada um desses caras tem que estar elevado ao meu expoente, no caso é 4. 3 elevado a 4, dá para fazer essa conta. 3 elevado a 4 é 81. Ok? Então, para dar uma arrumada na casa aqui e finalizar bonito, isso fica 81, x elevado à quarta potência. Beleza? O expoente igual a 4. Bacana. De volta aqui, mesma ideia. O 2 tem que vir elevado a 6 e o x também tem que estar elevado a 6. É como se eu pegasse o 6, distribuísse para o x e distribuísse para o 2. Fechou. Mas quanto que é 2 à sexta? 2 à sexta é 64. Bacana. Então essa conta eu vou terminar de fazer. Não vou deixar indicado. Isso é 64. X elevado à sexta. Acabou. Não tem mais nada para ser feito numa situação como essa. Beleza?
Olha essa aqui, o que mudou em relação à nossa P3? Ao invés de eu ter duas bases, agora eu tenho três, ó. 1, 2, 3. A ideia não mudou. Eu vou pegar esse 3 e distribuir para o C, distribuir para o B e distribuir para o A. Vou ficar com A elevado ao cubo vezes B elevado ao cubo vezes C elevado ao cubo. Pronto, fiz tudo o que eu podia. Simplesmente peguei meu expoente e distribuí para as bases que aí estão. Foi o que eu fiz, peguei o 3 e distribuí para o A, para o B e para o C, que são as três bases. Não tem mais nada para ser feito aqui. Fica indicado dessa forma para mostrar que eu simplesmente apliquei a P3. Mais nada. E para a questão numérica aqui, vamos lá, mesmo raciocínio. Só que agora eu tenho 1, 2, 3, 4 bases. Todas elas vão ter que ficar elevadas a 4. Então eu vou pegar esse 4 e distribuir para todo mundo. Vou ficar com 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, 5 elevado a 4, todo mundo elevado a expoente 4, 7 elevado a 4. Resolvo essa conta? Não. É um valor muito grande, certo? Eu simplesmente deixo indicado. Meu bom senso diz, não vou resolver isso aqui, porque isso vai dar um valor enorme. E não é o objetivo nosso aqui ficar encontrando esses valores enormes. Guarda essa informação aqui, ó. Isso aqui vai ficar em stand-by. Vou voltar para o próximo bloco. Aqui vai aparecer P4 e nós vamos resolver de cara essa situação que você está vendo aí aplicando a P4. Fechou? Vamos lá de volta mais um bloco aí, agora trazendo para você a P4. Propriedade 4 de potenciação, tá bom? Lembrando, ó, do bloco anterior, nosso exercício continua em stand-by. Vai ser o primeiro que nós vamos resolver nesse bloco, beleza? Legal. O que diz a P4? P4 diz o seguinte, se eu tiver uma fração, uma divisão entre dois números, e essa fração ou essa divisão estiver elevada a n, eu vou pegar esse n e distribuir para o meu numerador, e vou pegar esse n e distribuir para o meu denominador. Então vou ficar com a elevado a n no numerador, e no denominador b elevado a n. Detalhe importante, hein? Esse b que você vê aqui, que é o denominador da minha fração, não pode ser zero. Nós já sabemos que nós não podemos ter denominador no meu... não podemos ter zero no meu denominador, certo? Legal, parei aqui, ó. Vamos usar essa P4, porque eu não consegui avançar sem a P4 aqui, tá? Ó, nessa P4, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o 3, usar como expoente para 1, e vou ter que pegar o 3 e usar como expoente para 2. Isso vai me dar o seguinte, ó, vou deixar indicado aqui. 1 elevado ao cubo, beleza? E aqui o meu denominador, que é 2, elevado também ao cubo, beleza? Legal. Só distribuir o meu expoente, tanto para o meu numerador, como para o meu denominador. E aqui, vou pegar o 3, legal, que também é o meu expoente, distribuir por 1 e distribuir o 3, que é o meu denominador. Vou ficar com 1 elevado a 3 e vou ficar com 3, que é meu denominador, elevado ao expoente, que é 3. Consigo resolver essa conta? Sim. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, resultado final, 1. 2 elevado ao cubo não é 6, hein, pessoal? Toma muito cuidado, certo? 2 elevado ao cubo é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. Bacana. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Bacana? Vamos resolver isso aí para terminar a festa? Vamos lá, numerador vezes numerador é 1 vezes 1, que dá 1 como resultado. 8 vezes 27 é 56, vai 5, 16, 216 é o resultado final. 8 vezes 27, se fosse 25, seria 200. Com mais 16, né? Que sobrou 2 vezes 8, fiz uma conta aqui de cabeça, realmente dá como resultado final 216. Então, 1 sobre 216 é o resultado de 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 3. Não lembro qual que é o expoente aqui, lembro sim, ó. Aqui me deu a dica, ó, aqui é 3, né? Beleza? O resultado dessa conta, ou dessa potência, dá 1 sobre 216. Beleza.
Agora eu vou resolver aqueles mais simples, que envolvem especificamente a P4, só P4, sem mistura, beleza? 2 à quinta, 3 à quinta, vou pegar esse 5 e distribuir por 2, vou pegar o 5 e distribuir para o 3. Então vou ficar com o seguinte, ó. Em cima, 2 elevado a 5. Embaixo, 3 elevado a 5. Bacana, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes. Isso dá 32. 3 elevado a 5, 3 vezes 3, 5 vezes também. Isso me dá 243 como resposta do exercício, tá bom? Então 32 sobre 243. Vamos resolver isso aqui, detalhe, para esse expoente, né? Você vai perceber que esse expoente é um expoente negativo. Esse cara aqui é negativo, legal? Mas o raciocínio continua o mesmo. Eu vou pegar o meu expoente, distribuir para o meu numerador e vou pegar o meu expoente e distribuir para o meu denominador. Não mudou a ideia, não mudou. Beleza, então vou pegar esse menos 6 e distribuir por 2 e vou pegar menos 6 e distribuir para o 3. O que resulta aí? 2 elevado a menos 6 e aqui embaixo 3 elevado a menos 6. Não vou resolver essa conta, porque isso aqui depende de uma propriedade que é a propriedade P6. Você pode ver lá a propriedade P6 no final dessa aula, volta e resolve isso aqui com tranquilidade, sem problemas, tá bom? Tanto para cima, 2 elevado a um expoente ímpar, 2 elevado a um expoente negativo, e embaixo 3 elevado a um expoente negativo. Você pode usar P6, dá uma olhada lá no fim e volta para cá para resolver esse valor que aí está. Agora eu não tenho ferramentas para isso, tá bom? Beleza, 1 sobre 2 elevado ao cubo. Tá tranquilo em relação ao que a gente já resolveu. Ó. O meu expoente é 1, aliás, meu numerador é 1. Ele está elevado ao meu expoente, que é 3, beleza? O meu denominador é 2, ele está elevado ao meu expoente, que é 3. O que eu fiz? Eu peguei esse 3 e distribuí por 1, e distribuí por 2, ele veio como expoente dos dois. Fechou. Bacana. E aí, 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Faz a conta com calma que isso aqui não é 6, hein? Isso dá, na prática, 8. Beleza? Por fim, o último, que aqui está, eu vou usar a propriedade anterior, que foi a P3. P3 me falava o seguinte, olha, aliás, eu vou usar primeiro a P4. Depois você vai ver que eu vou usar a P3, certo? Então a P4 me diz, pega o numerador que é A, eleva o expoente, coloca lá. Beleza, quem é o meu numerador? 2B. Todo ele elevado ao expoente, que é 4. Agora pega o denominador, que é B, quem está fazendo papel de B aqui? Ó, 3C. E eleva ao mesmo expoente que aqui está, que é o expoente para todo mundo, que é o 4. Então pega o 3C e também eleva a 4. Bacana. E agora eu vou usar a minha P3. Minha P3 fala o seguinte, pega esse expoente, distribui por B, distribui por 2. Pega esse expoente, distribui por C, distribui por 3. Como se fosse uma distributiva, nós falamos disso, né? Então isso é 2 à quarta vezes B à quarta. E embaixo, 3 à quarta vezes C à quarta. Consigo resolver 2 à quarta? Consigo. Faz com calma. 16. É 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. B à quarta, não tem mais o que fazer. É B elevado a 4. E aqui 3 à quarta. É 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, né? Então é 9 vezes 9, você pode fazer essa conta. Aqui dá 81. E aqui dá C elevado a 4. Você pode colocar o pontinho aí para indicar que tem uma multiplicação ou não. Não vai modificar o resultado final, beleza? Então perceba, nós viemos do bloco anterior com isso aqui em stand-by, resolvemos, fechamos, deu 1 sobre 216, resolvemos mais 4 exercícios, e vamos em seguinte no próximo bloco aí, com a P5, propriedade 5 aí, envolvendo potenciação. Até! Olha aí de volta para mais um bloco da nossa aula, agora falando da propriedade que eu chamei de propriedade 5, beleza? Então vamos lá. O que diz a propriedade 5? Diz o seguinte, se eu tiver uma base elevada a um expoente, tudo isso elevado a outro expoente, o que eu vou fazer de fato? Eu vou pegar macacos e multiplicar por navios. Então eu mantive a base que é A, peguei macacos, multipliquei por navios. Peguei macaco, multipliquei por navio. Beleza, é isso que eu vou fazer, tá bom?
Então eu tenho um expoente, lembra lá que o expoente é a parte de cima? Tem um expoente de uma base e essa base é uma potência. Percebeu? Então eu tenho uma potência elevada a um expoente. Legal, o que eu faço? Conservo a base, multiplico os expoentes, macacos por navios. Trouxe esses exemplos aqui para a gente poder treinar essa situação, ok? Então olha nesse caso aqui, quem está fazendo papel de A é o 2, quem está fazendo papel de macaco é o 3, quem está fazendo papel de navio é o 2. Eu vou conservar a base e vou multiplicar macacos por navios. Isso me dá 2 elevado a sexta. Beleza. 2 elevado a sexta é uma conta que dá para fazer. Não é uma conta impossível, não é um número muito grande. Então não vou deixar representado na forma de potência. Eu vou resolver de fato. Beleza? 3 vezes 2, 3 vezes 2 deu 6. 2 elevado a 6. É 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Ok? Você vai encontrar aqui, para esse valor, 64. Pode fazer essa conta com tranquilidade. Bacana. Próximo passo é só para te mostrar que eu posso deixar isso aqui indicado, tá? O 3 está fazendo papel de A, quem está fazendo papel de macaco é o 2, quem está fazendo papel de navio é o B de bola. Eu vou conservar a base, multiplicar macacos por navios. Então isso aqui na prática vai dar 3 elevado a 2D. Não dá para fazer mais nada nesse caso, ok? Bacana. No próximo aqui, vou usar o mesmo raciocínio, P5, que é a propriedade 5, que é essa que você vê aí. Conservo a minha base, multiplico macacos por navios. E macacos e navios são exatamente iguais, todos os dois valem 3, beleza? Eu fico então com 5 elevado a 9. Isso aqui é um número muito grande, não compensa resolver. Então, por bom senso, eu vou deixar indicado a potência 5 elevado a 9. Não vou resolver 5 vezes 5 vezes 5, 9 vezes, não compensa. Bacana? Outra situação diferente aí para nós é essa aqui, ó. Perceba, esse cara é minha base, isso aqui é macaco e isso aqui é navio. Beleza? Só que eu tenho 2 caras negativos, tanto macaco como navio. Não mudou a forma de resolver. Conservo a base, multiplico macacos por navios. Então eu vou pegar menos 3, multiplicado, posso colocar todo mundo entre parênteses. Apareceu o número negativo, você já coloca entre parênteses para facilitar a sua vida, tá? Isso dá 2. Ó, negativo vezes negativo dá positivo. 3 vezes 4, 12. Também é um número muito grande, não vai compensar resolver. Então você deixa a potência indicada. Bacana? Agora olha essa situação aqui. Olha no que nós vamos nos deparar. Perceba, positivo, positivo. Já resolvi um exemplo. Positivo, positivo, mais outro exemplo, dá 2. Negativo, negativo. Já resolvi um exemplo, dá positivo expoente. E agora eu tenho um aqui que é positivo e o outro que é negativo. Esse cara fazendo papel de A, esse aqui é macaco e esse aqui é navio. Fechou. Bacana. O que eu faço? Conservo a base, multiplico macacos por navios. Perceba que um cara é negativo, então para separar sinal, coloco parênteses. Bacana? Vou chegar em 2 elevado a menos 6. Beleza? Eu vou deixar parado aqui. Eu vou deixar parado pelo seguinte, eu só consigo resolver isso aí que você está vendo com a P6. E eu ainda não falei sobre a P6. Então esse aqui é um exercício que na verdade nós vamos deixar aqui em stand-by, porque na hora que eu voltar no bloco seguinte, eu vou voltar para resolver isso aqui, que depende obrigatoriamente da P6. Deixa quieto, deixa esse cara em stand-by. Vamos resolver aqui embaixo, beleza? Ó, aqui eu vou usar a P4. Então vou deixar indicado aqui, ó. De uma passagem para outra, eu vou usar a P4. P4 é a propriedade anterior. A propriedade anterior me diz o seguinte, ó. O 2, eu vou ter que jogar esse 2 para quem está no numerador e jogar esse 2 para quem está no denominador, beleza? Então no numerador eu tenho A elevado ao cubo e tudo isso está elevado a 2. No denominador eu tenho B elevado a 5 e tudo isso também está elevado a 2. O 2 vai ser distribuído também para o denominador. Então dessa passagem para essa eu usei a P4, beleza? Agora eu vou usar a P5. Então vou indicar aqui, ó. Agora eu vou usar a P5, que é a propriedade que você vê lá. Você vai perceber, ó. O que acontece? Mantive o A,
multiplico macaco por navio, 3 vezes 2. Mantive o B, que é a base, multiplico macaco por navio, 5 vezes 2. Isso aqui me dá A elevado a 6, porque 3 vezes 2 é 6. E B elevado a 5 vezes 2, que no caso é 10. Dá para fazer mais alguma coisa? Não, acabou aqui. Percebeu? Qual é a importância desse exercício? A gente vê que eu vou aplicar a P5? Vou, mas antes de aplicar a P5 eu apliquei a P4, que é a propriedade do bloco anterior. Lembrando que isso aqui está em stand-by, hein? Isso aqui você deixa quieto. P6, ainda vou falar sobre isso. Para a gente mexer nisso que você está vendo, que é base elevada a expoente negativo. E a última situação é parecida com a de cima. Ó, aqui eu tenho no numerador A ao cubo vezes C, ou multiplicado por C ao quadrado, A ao cubo, C ao quadrado, e tudo isso está elevado a 2. Beleza. Embaixo eu tenho B a 5, D a 4, tudo isso elevado a 2. O que eu usei aqui? Eu usei aqui a P4, que é a propriedade do bloco anterior. Eu peguei esse 2 que você está vendo, distribuí ele para essa turma toda que está aqui embaixo e distribuí ele para essa turma toda que está aqui em cima. Bacana? E agora, a passagem daqui para lá, eu vou resolver de que maneira? Eu vou aplicar a P2, olha aí, hein? Presta atenção. Eu vou pegar esse 2 aqui e jogar para C ao quadrado, vou pegar esse 2 e jogar para A ao cubo. Vou pegar esse 2 e jogar para D ao quarta e pegar e jogar para B à quinta. Se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui nas minhas anotações, isso mesmo. Eu vou utilizar aqui, ó, de uma passagem para outra, a P3. Dá uma olhada lá, volta no vídeo e dá uma olhada na P3. Na descrição está escrito lá, propriedade 3, né? De potenciação. Então eu vou pegar esse 2 e distribuir para as duas potências que tem aqui. Eu tenho A ao cubo, C ao quadrado. Então, tanto A ao cubo vai estar elevado ao quadrado, como o C ao quadrado também estará elevado ao quadrado. Percebeu? Que eu usei a P3. Embaixo, B à quinta está elevado ao quadrado e D à quarta também está elevado ao quadrado. Repito, o que eu usei? P3. Então vamos lá, vamos repetir, vamos voltar. Usei P4, apliquei a P4 aqui, que é do bloco anterior. Depois da P4 usei a P3, que é do 2 blocos atrás da aula, certo? E agora, para resolver aqui, aí sim, eu vou usar a P5, ó. Olha que exercício interessante, eu estou usando 3 propriedades. Perceberam? Aqui, ó, o A é minha base, 3 vezes 2, 6. Aqui o C é minha base, 2 vezes 2, 4. Aqui o B é minha base, 5 vezes 2, 10. Aqui o D é minha base, 4 vezes 2, 8. Dá para fazer mais alguma coisa? Não. Acabou aqui, beleza? Então, ó, qual que é a vantagem desse exercício? Usar 3 propriedades, P4, P3 e P5. Lembra dessa P6 aqui que eu tenho que usar, hein? Eu vou manter isso aqui que você está vendo. Eu vou voltar no bloco seguinte com essa parte que ficou em stand-by. E aí a gente vai para o último bloco, última propriedade, que é aquela que gera mais confusão, que é uma base elevada a um expoente negativo. Fica aí para você poder avaliar a grande dúvida que o pessoal tem em relação a essa propriedade, que é a propriedade 6 e a última propriedade de potenciação. E pessoal, chegamos no último bloco da nossa aula e agora a propriedade que o pessoal acha mais complicada, que é a tal da P6, certo? Uma base, lembra lá, vamos lembrar aqui, ó, base é quem está aqui embaixo, entre aspas. Expoente, quem está lá em cima, tudo junto, potência. Por isso que a disciplina se chama, por isso que esse assunto se chama potenciação. Porque eu tenho potências, eu trabalho com potências, são propriedades relacionadas à potência. Então tem uma base elevada a um expoente negativo. Isso é chave para a resolução de exercício, certo? E o pessoal se confunde. Eu prefiro sempre colocar um passo intermediário, que é esse que está no miolo aqui. Pode ser que você veja em vários livros, em várias literaturas relacionadas à matemática básica, a turma pulando daqui
para cá direto. Eu prefiro não fazer isso. Você vai entender o porquê. Porque olha só, aqui eu tinha A. Na hora que eu coloco 1 sobre A, eu coloco o inverso de A. Então, para passar daqui, que é uma base elevada a um expoente negativo, eu inverto a base. A base é A, fica 1 sobre A. Beleza. Daqui a pouco você vai ver, inclusive, como é que eu resolvo isso para fração, hein? Fique esperto. Beleza, legal. Então, 1 sobre A é elevado ao oposto do expoente. O expoente era negativo, mas na hora que eu inverti a base, o expoente fica positivo. Aí eu aplico, se eu não estou enganado aqui, é AP4, né? Numerador elevado a N. 1 elevado a N é 1. A elevado a N eu deixo indicado. Detalhe, o A não pode ser zero porque ele está no denominador. Você lembra disso? Não pode ter zero na parte de baixo no denominador. Certo? Essa é a P6. Nós vamos resolver, nós vamos começar deixando claro, né, que no bloco anterior nós chegamos nessa bronca aqui, ó, e ficou faltando a P6. Nós ficamos em stand-by. E agora, entendendo o que é a P6, como que eu trabalho, dá para me resolver essa situação que ficou no bloco anterior. Olha aqui, eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, certo? O que eu faço? Inverto a base é 2. Quem é o inverso de 2? 1 sobre 2. Bacana. E aqui é negativo. O expoente é negativo, ele fica positivo. Exatamente o que está aqui, ó. A base inverteu. A base que é 2 inverteu, 1 sobre 2. Expoente que era negativo ficou positivo, certo? E aqui eu simplesmente uso a P4, que eu acabei de falar. Esse cara é elevado a 6, então eu vou pegar esse 6, distribuir para o meu numerador, vou pegar esse 6 e distribuir para o meu denominador. Então como é que fica? Ó, 1 elevado a 6 é 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes, dá 1. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, certo? Aliás, eu vou até deixar indicado aqui, ó, para facilitar. Para o pessoal não perguntar depois nos comentários como é que eu encontrei esse valor, certo? Então isso aqui vai dar 1 sobre 2 elevado a 6, é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Você vai fazer as contas, você vai chegar em 64 e o resultado final fica essa fração, 1 sobre 64. Isso aqui é da aula anterior, agora vamos resolver os exercícios dessa aula. Vamos começar aqui, ó. 2 elevado a menos 2, mesmo raciocínio, inverto a base, ó. Vai ficar 1 sobre 2, bacana, legal. Expoente que era negativo ficou positivo, então ficou 2. Aplico a P4. O numerador elevado a 2, ou seja, 1 vezes 1, ou seja, 1 ao quadrado, né? Vamos deixar indicado aqui, ó. Vou pegar esse 2, jogar aqui para o numerador e jogar para o denominador aplicando a P4. Fica 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. Fica 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4 como resultado final. Ou seja, 1/4. Essa fração. Essa base elevada a esse expoente negativo deu 1 sobre 4. Bacana? Mais uma situação. Vamos lá. Antes da gente chegar em fração, nós temos 3 situações com fração e 3 com números inteiros, né? A que ficou do exercício, que era 2 elevado a menos 6. Essa que eu resolvi agora. E essa outra também com numerador base inteira. Menos 5. Deixa o menos. Quieto. O cara é negativo. Inverto 5. 1 sobre 5. Tudo isso está elevado ao oposto. Aliás, vou até mudar aqui. Vamos colocar um 3 aqui. Vou colocar um 3 aqui, ó, menos 3. Pronto. Para não ficar sem graça. Certo? Com menos 1 fica sem graça. Aqui apareceu um aqui e já acabou o exercício. Então botei o menos 3 aqui. Beleza. E aí, assim, depois que eu inverti a base, o expoente que era negativo ficou positivo. Então aqui era menos 3, ficou 3. Aplica a P4. Cara negativo, presta atenção, cara negativo elevado a expoente ímpar negativo. Você não pode esquecer disso, certo? Tenho dúvidas? Legal. Pega menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5. Negativo vezes negativo, positivo. Vezes negativo de novo, ficou negativo no final da festa. Beleza? 1 ao cubo, 1. 5 ao cubo, vou deixar indicado. Só para você não me perguntar como que eu cheguei no valor relacionado a esse exercício, certo? Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 5 ao cubo, 125 como resposta. No limite aí do que você pode ver, certo? É isso. 1 sobre 1/125, só que negativo.
Esse cara é negativo, o expoente é ímpar, ele continua negativo até o final. É um número negativo, beleza? Legal, agora eu cheguei na fração. 3 sobre 4. A base é 3 sobre 4. Isso tudo aqui, ó, é o meu A, certo? Inverto. Tinha A, virou 1 sobre A. 1 sobre essa fração, você vai simplesmente fazer o seguinte. Quem é denominador, vira numerador. Quem é numerador, vira denominador. Onde tinha 3 sobre 4, você coloca 4 sobre 3. Você inverteu. Acabou. É isso. Inverti a base. Meu expoente é menos 2. Ele fica positivo, ó. Negativo fica positivo. Beleza? Aplica P4. Na hora que eu aplico a P4, fica 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Bacana? Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 4 ao quadrado, resultado 16. 3 ao quadrado, resultado 9. Eu fico com essa fração que você vê aí. Beleza? Maravilha. Mais um aqui, ó. Qual que é a diferença desse com o de cima? Nenhum. Só mudei os números, certo? Então a gente treina mais uma vez, sem problema em relação a isso. Bacana? Legal, vamos lá. 2 quintos. O inverso de 2 quintos. Quem é denominador passa para o numerador. Quem é numerador passa para o denominador. Só troco um pelo outro. O expoente era negativo, ficou positivo na hora que eu inverti a base. Então aqui vira 3. Aplico a P4. Na hora que eu aplicar a P4 fica 5 ao cubo, 2 ao cubo. Na P4, você lembra, eu vou pegar esse expoente e distribuir tanto para o numerador como para o denominador. Fiz isso aqui, ok? Fiz isso aqui também, ó. Tá aí, não tem erro. Bacana. 5 ao cubo, 125, porque é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Beleza. 2 ao cubo, 8. Acabou. Não tem mais o que ser feito. Essa é a fração que resulta desse cara, dessa base, que é uma base fracionária, uma fração elevada a um expoente negativo, resultado 125 sobre 8. Vamos resolver isso aqui. Como que resolve esse? Qual que é a diferença desse aqui com esse? Basicamente porque tem um sinal de menos aqui. E aí eu tenho que pensar. Aliás, eu vou até mudar o expoente. Eu vou botar um expoente 4 aqui, para você ver que vai ter uma diferença. Certo? Olha essa situação aqui, onde a minha base era negativa, mas o meu expoente era ímpar. Resultado, um cara negativo. Aqui vai mudar a história. E é importante que a gente veja isso. Legal? Inverso de menos 1 sobre 2. O menos continua, não vai mudar. Legal? Inverteu a base. Pensa só na parte, no número em si mesmo, no módulo do número, né, que é 1 sobre 2. Qual que é o inverso de 1 sobre 2? 2 sobre 1. Deixa indicado. Pronto, inverti. Sinal de menos continua igual. Onde era menos 4, ó, negativo vira positivo. Pega o oposto. Beleza. Quem é menos 2 sobre 1? Vou deixar essa parte aqui indicada para a gente não errar a conta. É menos 2. 2 sobre 1 é 2. Com o sinal de menos fica menos 2. Elevado a 4. E aí você tem que prestar atenção. Eu vou fazer isso aqui devagar. Eu vou fazer inclusive usando a definição. Para você perceber que um cara negativo, presta atenção. Ó, vamos voltar aqui. Um cara negativo elevado a expoente ímpar, negativo. Um cara negativo, aqui, menos 2 elevado a expoente par, vai dar positivo. Vou te mostrar por que vai dar positivo. Quem é menos 2 elevado a 4? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ok? Então você vai perceber o seguinte. Isso aqui resulta, ó, um cara negativo, menos com menos, mais. Com menos, deu menos. Com menos, ficou positivo de novo. Então ficou positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Legal? Vamos retomar a parte mais importante. Uma base negativa com expoente par vai ser sempre positivo. Dá 16 positivo. Bota fé nisso que eu estou te falando, certo? A base é negativa, elevado a expoente ímpar, o resultado é negativo. Base negativa elevada a expoente par, anota isso, cara. Tem que virar um mantra na sua vida. Cara negativo elevado a expoente par, positivo. Fechou. Legal. Última situação, tá aí. Eu vou usar algumas propriedades, né? Primeira delas é a primeira delas, deixa eu lembrar qual que é a numeração, que é muito
muita coisa aqui para minha cabeça. Vamos lembrar aí, essa é a P4, certo? Aliás, antes de usar a P4, eu já vou aplicar a P6, porque é uma base elevada a um expoente negativo. Ué, o que eu tenho que fazer? Quem é numerador, fica no denominador. Quem é denominador, fica no numerador. Fechou. Tudo isso, depois que eu inverti a base, ó, base era inverti a base, expoente negativo ficou positivo. Então esse menos 3 fica positivo. Legal? E agora eu vou aplicar o que aí na jogada? Eu vou aplicar, agora sim, né? Aqui eu vou aplicar a P4, propriedade 4. Pode voltar no vídeo aí caso você tenha esquecido ou dar uma olhada no seu material. Eu tenho certeza que você anotou aí. Bacana? Vou usar a P4. A P4 me diz o seguinte, cara, pega esse expoente aqui e joga para todo mundo que está aqui em cima. Pega esse mesmo expoente e joga para todo mundo que está aqui embaixo como expoente, certo? Então C elevado a 4, que é o cara que está lá em cima, eu vou elevar ele ao cubo. Fechou. Peguei o 3 e distribuí para C elevado a 4. Agora eu vou pegar o 3 e distribuir para o cara que está embaixo, que é ao quadrado, ó. Fica assim. Olha que beleza. Bacana? E daí? Próximo passo. Próximo passo é quem? Propriedade anterior, P5. Lembra lá? Produtos de macacos por navios. Lembra disso? Eu vou simplesmente pegar 4 vezes 3 e 2 vezes 3. Olha lá o que vai virar, ó. C, que é minha base, 4 vezes 3, 12. A, que é minha base, fechou. 2 vezes 3, 6. Dá para fazer mais alguma coisa? Não, acabou aí. Acabou aqui o exercício, certo? Espero que você tenha gostado, bota na sua cabeça, P6 é a mais complicada de todas, é onde a galera come bola, é onde a galera vacila, certo? Não se esqueça de fazer esse passo intermediário. Você vai olhar para falar, você vai olhar para isso aqui e falar, essa forma não existe, tá? E eu gosto de colocar a passo intermediário para a gente sempre treinar. Inverta a base e o expoente eu pego o oposto. Se é negativo vai virar positivo. Você fazendo isso você não vai errar. Depois você aplica P4. Pega o N e joga para o 1, fica 1 elevado a N, que é o próprio 1. Pega A elevado a N e indica. Acabou. Isso quando tem 1 aqui, né? Porque nesses casos, por exemplo, aqui de fração, eu só inverti, ó. Você percebeu que não tem nada de 1 aqui na jogada, né? Mas o 4 fica elevado a 2, o 3 fica elevado a 2. E aí você faz o resto, calcula a potência. Legal? Espero que você tenha gostado. Maratona de aulas aí envolvendo potenciação, mas importante, assunto importante que cai em concurso público, cai Enem, ensino médio, ensino fundamental. Não tem fuga, não tem como você fugir de potenciação, beleza? Espero que você continue conosco aí. Curta a próxima aula, quando for gravada vai estar disponível aqui, que é a aula de radiação, vai estar disponível aqui abaixo. Eu já não sei o que é esquerda, o que é direita aqui, porque para mim está ao contrário. Mas a aula de radiação vai aparecer para você. Prossiga, porque radiação é sequência desse assunto que é potenciação. Valeu! Grande abraço, muito obrigado, hein? Até!